TV por assinatura cobrem 100% dos municípios do país. Já existem cerca de 225 milhões de conexões de telefonia móvel e as redes 4G estão em 5 mil cidades. 34 milhões de residências e empresas possuem banda larga fixa e as redes de fibra ótica conectam 70% dos municípios do país. Para tornar isso possível, o setor de telecomunicações investe a cada ano cerca de 30 bilhões de reais na ampliação da infraestrutura. Desde 1998, somando investimentos e outorgas, foram quase 1 trilhão de reais colocados no setor. O desafio maior é levar conectividade a toda a população brasileira. É uma missão urgente que passa por políticas públicas voltadas à transformação digital da sociedade. O mundo vive a revolução do 5G e da internet das coisas, e por aqui não será diferente. O setor de telecomunicações é a conexão do Brasil com o futuro. Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um workshop número 6 do painel Telebrasil 2020, que irá tratar da aplicação do novo marco legal das telecomunicações. Como todos sabem, esse ano a gente teve a aprovação da Lei 13.879, que reformulou o marco legal das telecomunicações, a LGT e outros aspectos, em vários temas que nós vamos procurar dar uma discutida aqui nesse workshop hoje. Aqui hoje a gente conta com a presença do Nilo Pasquale, que é o superintendente de planejamento regulatório da Anatel, um velho conhecido e uma pessoa com alta experiência e competência no trabalho regulatório da agência da Anatel. Vamos contar também com a presença da Camila Tápias, que é a VP de regulamentação da Vivo, também uma pessoa que a gente tem aprendido a admirar muito nesses últimos anos e nesses últimos trabalhos que foram desenvolvidos também no setor. A Adriana, que é a Adriana Cunha, diretora de assuntos regulatórios da Oi, também uma pessoa com larga experiência em questões regulatórias. E também o Rodolfo Macarén, acho que é assim que fala, diretor da Oliver Wyman. Tá? Eu vou falar só rapidamente, contextualizar um pouco essa conversa, bem rapidinho só, e aí a gente vai passar em seguida para as falas iniciais de cada um dos convidados aqui. Bom, a gente sabe que essa discussão começou ainda em 2016 com um projeto apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Daniel Vilela, que trazia uma série de inovações e, de forma bastante detalhada já, a possibilidade de que a regulamentação começasse a permitir a adaptação das concessões de telefonia, né, do STFC para autorizações de serviço. Tá? E essa questão ela casou muito bem com a Anatel, na época eu ainda estava na Anatel, casou muito bem com o trabalho que vinha sendo desenvolvido, com a participação grande aí também do Nilo Pasquale, dentro da agência, de revisão de toda a regulamentação do setor de telecomunicações. É um trabalho que começou lá em 2015 e 2016 e ainda tem alguma coisa ainda que está sendo concluída esses anos, mas naquela época a gente viu uma oportunidade de várias iniciativas que a gente estava imaginando trabalhar por meio de propostas legais, a gente conversando com o Daniel e com outras pessoas aí também que ajudaram muito, o Ferrari também ajudou muito, o conselheiro Baigorre também ajudou muito nessa época também. Nós trabalhamos em conjunto e acabamos fazendo uma versão ajustada desse PL, em conjunto com o Daniel, uma versão ajustada desse PL que contemplava, além dessa questão, também outras além das adaptações de concessões para autorizações,
contemplava também outras questões super importantes para o setor de telecomunicações, como as prorrogações sucessivas de concessões, espectro e direito de uso de satélite, e até mesmo a proposta de criação do mercado secundário de espectro. Então, com base nisso, o projeto ganhou um apoio massivo de todas as empresas, de todos os setores envolvidos, e acabou evoluindo, e a gente, no final do ano, a gente teve aí promulgada a Lei 13.879, que consolida todas essas inovações e modernizações que foram feitas na LGT. Tá? Posteriormente, a gente teve o decreto 10.402, já em 2020, que detalhou todas essas regras, né, para a implantação do regramento estabelecido na lei, tá? E estabeleceu também ainda a necessidade de alguma regulamentação específica da Anatel para alguns desses temas. Tá? O que a gente tem acompanhado a situação agora de momento nós estamos nessa fase onde a Anatel está definindo a implementação, os regulamentos e as normas para a implantação do decreto e das disposições legais. E existe uma série de assuntos que são extremamente importantes nesse momento. Tá? Primeiro garantir que esse modelo possa realmente trazer uma segurança jurídica para as empresas, que permita elas a fazerem esse processo, seguirem em frente com esse processo de adaptação, caracterizar uma modernização do marco legal das telecomunicações, saindo de um sistema, modelo de telefonia pública prestada, em regime público, né, prestado pelas concessionárias, para um modelo com mais foco na banda larga e nos serviços móveis. Nós tivemos uma série de discussões aí também, que estavam na imprensa há poucos dias atrás, relacionadas à validade das concessões, da validade das prorrogações para as atuais concessões e para as outorgas de espectro, que também foi uma questão bastante superada pelo decreto 10.402, e agora o momento de avaliação disso tudo, como, apesar da lei e o decreto terem trazido também definições sobre bem reversíveis e como deverá ser o cálculo dessa adaptação, nós temos aí uma série de variáveis que a Anatel também enfrenta para preparar esses cálculos. Tá? Então, basicamente isso, a gente vai, nesse primeiro momento, ouvir cada convidado sobre as suas visões, sobre tanto do processo legal, como da própria lei, do decreto e o que espera da regulamentação, e aí, em seguida, a gente vai passar para algumas perguntas também que a gente vai fazer para os nossos palestrantes aqui hoje. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o Nilo Pasquale da Anatel, para as primeiras falas. Beleza, Nilo? Bom, obrigado, Bicalho. Boa tarde, meus colegas de painel, boa tarde a todos que estão assistindo. Quero agradecer o convite de participar desse evento e falar da temática tão importante para o setor, né? Talvez uma das principais. Acho que você contextualizou muito bem, Bicalho, a origem de tudo isso, né, o reconhecimento da telefonia fixa como serviço em desuso, necessidade de modernizar o nosso arcabouço legal. Então, o que a Lei 13.879 trouxe, no fim das contas, foi uma micro-reforma muito importante, talvez nos aspectos principais que permeiam a regulação, que é o regime dos serviços, né, trata das questões de concessões especificamente, e de outorga de radiofrequência. Tirou alguns limitadores legais que existiam, então agora a gente tem um leque um pouco maior de possibilidades de avaliação, então o regulador agora dispõe de mais instrumentos para poder tratar dessas questões. Como você bem falou, a lei, ela na verdade está estruturada acho que tem 3 grandes blocos relevantes de mudança que a lei trouxe, que é a questão da adaptação das concessões, a questão que permeia o espectro de radiofrequências, e aí você tem a discussão de prorrogações e a discussão do mercado secundário. E você tem um terceiro aspecto, que é falado um pouco menos, mas eu acho que é
crítico e de muita importância setorial, que foi a mudança para processo administrativo nas outorgas de satélite, de direitos de exploração de satélite no país, buscando aí um alinhamento muito mais efetivo com o que é a prática internacional. Então, imagino que a lei permeia esses 3 grandes blocos. Eu vou pincelar cada um deles rapidamente, para a gente poder ter mais tempo, inclusive, de ter perguntas e poder debater melhor esses assuntos mais a fundo depois que todos falarem. Mas só para pincelar um pouco o que a Anatel já está trabalhando em cima de cada um desses. Sobre a questão das adaptações de concessões para autorizações, esse é um projeto que já está andando na Anatel há muito tempo. Ele atualmente é o item 1 da nossa agenda regulatória, inclusive. Ele tem previsão de conclusão no final deste ano. Então, esse projeto ele já está no conselho diretor da agência. Ele foi encaminhado semana passada para a escolha de relator. Porque o que está faltando nesse projeto como um todo? Ele iniciou-se lá em 2015, um pouco desse histórico que o Bicalho comentou tem a ver com esse projeto especificamente. Então, ele teve várias etapas ao longo do tempo. Ele tinha discussão regulatória, discussão de regimes de prestação, de público-privado. Então, a lei acabou que consolidou muitos dos debates que tinham ali e colocou em prática, e trouxe efetividade para muitas das discussões que já estavam acontecendo nesse projeto, inclusive. Então, o que está faltando hoje, em termos regulamentares, agora que a gente tem também um maior alinhamento para a política pública por conta do decreto, do 10.402, editado recentemente, o que está faltando é a regulamentação por parte da Anatel, que a gente está chamando de regulamento de adaptação. Então, esse já passou por consulta pública, inclusive, acho que todos devem lembrar dos debates que foram feitos lá, foi no início desse ano, inclusive, foi pouco antes da pandemia que a gente concluiu essas discussões, Ela pegou exatamente o início do isolamento social, inclusive, o final dessa consulta pública. Foi a CP5. E ali a gente tinha uma série de debates sendo feitos para poder dar o alinhamento e a operacionalização do que a lei e o decreto trouxeram. Então, a gente tem discussões ali muito importantes sobre o que se considera áreas de competição adequada, seja no ambiente de manutenção do serviço adaptado, se a gente está discutindo o que é a área de competição adequada, quando a gente está falando de manter a telefonia fixa no nível de universalização que ela tem hoje. Um dos requisitos que a lei trouxe é tentar evitar um retrocesso no atendimento que existe para a população. Acho que isso fica bastante claro nas discussões que ocorreram ao longo desse debate da lei e do próprio projeto dentro da agência. Você tem que definir o que é uma competição adequada para fins de investimento. Acho que todos conhecem bem o que está na lei. A lei permite uma adaptação de concessão para autorização mediante um pedido, mediante assunção de compromissos. Então, tudo isso é calculado e convertido em compromissos de investimento por parte da concessionária que está interessada em fazer esse processo. A regulamentação tem que dar a direção de o que serão esses compromissos ou o que se espera deles, para que na hora do pedido a concessionária tenha mais clareza do que ela pode apresentar para poder ter o pleito avaliado. Tem toda uma discussão de garantias. A lei trouxe um requisito muito importante nessa discussão toda dessa conversão, que tudo isso tem que ter garantias que garantam, no fim das contas, que o compromisso seja executado, que a gente tenha manutenção do serviço pelo prazo necessário, esse tipo de coisa. Então, o que a regulamentação vai trazer é exatamente o detalhamento de tudo isso, de quando que as janelas de solicitação abrem, quando o prazo que a Anatel tem para fazer esse tipo de avaliação, quanto tempo a gente tem para concluir todo esse processo, de fato executar a adaptação, assinar termos e quando que a coisa começa a rodar. Então, tudo isso vai estar escrito na regulamentação. Como eu falei, ela já está no conselho, inclusive, então temos uma expectativa muito positiva de ter esse processo regulamentar concluído esse ano. Então, o que vai estar faltando, a última etapa desse processo que depende ainda da Anatel,
especificamente, é o preço de quanto que isso vale. Quanto que é esse saldo de conversão de concessões para adaptação. Todos já devem saber, a Anatel está contratando uma consultoria internacional para fazer isso, nos auxiliar nesse cálculo, né? Nós já tínhamos uma pré-avaliação disso alguns anos atrás, por conta da consultoria do planejamento estratégico. E a gente está contratando uma segunda consultoria para dar mais certeza e atualidade para tudo isso que foi feito. Então, esse é um processo que já está andando, está sendo feito no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, um acordo que a Anatel tem com aquele órgão. Está na fase agora de escolha da empresa que vai fazer esse trabalho. Então, devemos ter uma expectativa de ter um resultado de tudo isso para meados e segundo semestre do ano que vem, e a partir daí a gente tem a janela aberta para as concessionárias poderem avaliar tudo, né, toda a regulamentação posta, todos os requisitos para fazer a solicitação e o preço disso, e fazer a sua escolha, se vai fazer a solicitação de adaptação ou não. Como a lei determinou, né, isso é uma coisa que está sob a escolha da própria concessionária, ela não é obrigada a fazer esse tipo de adaptação, é uma opção para o regulado fazer isso. O segundo grande bloco de alteração legal tem a ver com a parte de radiofrequência, e eu acho que veio num momento muito oportuno essa mudança, até para a gente poder mexer nos instrumentos internos da Anatel, inclusive, com relação a isso. Então, ali tem grandes debates, principalmente sobre a questão de prorrogação de radiofrequência, que o decreto trouxe muita clareza sobre a aplicabilidade ou não, mas trouxe critérios de como se faz uma prorrogação, né, muito ao abrigo da própria lei, do que a gente já conhecia de como fazer uma prorrogação de radiofrequência. E um segundo elemento que talvez seja o mais importante, que é a parte regulatória, pelo menos ao meu ver, mais complexa e talvez mais interessante e mais desafiadora para os próximos anos, que é o mercado secundário de espectro e como que essa dinâmica funciona. Recentemente, a gente concluiu uma tomada de subsídios do projeto que trata do regulamento de uso de espectro. Esse é o item 41 da nossa agenda regulatória. Então, e a gente está ainda na fase, digamos, inicial, né? A gente está construindo a análise de impacto regulatório, a tomada de subsídios é exatamente uma etapa para poder fazer isso da forma mais assertiva possível, buscando logo as impressões do setor sobre essas temáticas todas. E aqueles que participaram, e tivemos muita participação em cima dessa tomada, ela foi muito positiva nesse sentido. Tínhamos lá 7 temas em debate, talvez 3 deles são os que mais estão relacionados à regulamentação da lei e esse debate, né? A gente tinha um tema lá afeto especificamente a prorrogações, como que isso tem que se operacionalizar. A gente tinha um tema sobre acesso secundário, né, de espectro, acesso ao mercado secundário, e o uso secundário de espectro, que é um elemento que já existe na regulamentação, não tão bem explorado quanto a gente esperava que isso ia acontecer, mas já existe na regulamentação. E o importante de dizer aqui, nesse momento, pelo menos, o que a gente está tentando estudar são mecanismos de disponibilização do espectro de radiofrequências para o setor. Leio o setor aí como desde os grandes até os pequenos prestadores, e métodos de disponibilização de espectro que não se resumem a licitações, né? Tradicionalmente, ou pelo menos até hoje, a Anatel só autoriza a radiofrequência em caráter primário mediante procedimentos licitatórios. Então, todos estão acostumados com os grandes leilões da agência, principalmente para as redes móveis. A lei trouxe uma oportunidade muito grande da gente poder rever essa modelagem e poder criar outros tipos de mecanismos que também disponibilizem espectro. Tradicionalmente, os leilões da Anatel são leilões grandes, são leilões de blocos com áreas geográficas significativas, e a gente tem um uso não igual dessa radiofrequência ao longo do Brasil, por motivos óbvios, né? O Brasil é totalmente desigual em termos de população e em termos de área ocupada, então o uso de espectro ele segue essa mesma lógica. Então, áreas em que o espectro não está sendo utilizado ou pouco utilizado, é interessante a gente achar mecanismos que possibilitem a sua utilização. Se não pelo primário original,
por outros interessados também. E que tipo de dinâmica que tem que se construir para que essas formatações sejam possíveis e acabem criando um ambiente positivo para todos, que todos vejam vantagem na disponibilização desse espectro. Acho que essa é a principal preocupação que existe nessa discussão e é o que a gente trouxe um pouco no debate da tomada de subsídios do RUI. Eu espero que todos aqueles que contribuíram tenham captado esse grande elemento do debate sobre espectro também. E um último item, só para concluir essa fala inicial, que tem a ver com a parte de outorga de direitos de satélite, né? A lei originalmente, antes da mudança, ela trazia a necessidade de processo licitatório para a gente poder autorizar direitos de exploração de satélite no Brasil. A nova lei ela tirou esse requisito como uma obrigatoriedade. Então, na prática, isso significa que a Anatel tem a liberdade de escolher o melhor instrumento. Antes a gente só tinha um caminho a seguir, agora a gente pode escolher o melhor instrumento de como fazer. A regulamentação disso está dentro do projeto dos itens 37 e 38 da agenda regulatória atual, e ele já está no Conselho Diretor também. E esse projeto deve ir para consulta pública. Eu imagino que isso deva acontecer ainda esse semestre. Ele está na relatoria do conselheiro Moisés, se não me engano. Então, e é uma discussão muito interessante de como disponibilizar direitos de exploração de satélite de forma mais ágil, garantir as notificações do Brasil frente ao IP, de todos os nossos recursos de órbita e espectro. Então, também é uma discussão muito interessante e que o setor de satélite, em particular, tem muita preocupação de ver como que isso vai se desenrolar. Mas todos os grandes temas da lei, vocês vejam, estão na nossa agenda regulatória já há algum tempo, que estão em debate, alguns estão em estado bastante avançado, inclusive, que é a questão da adaptação, e as outras temáticas já estão, inclusive, adiantadas, uma prestes aí para consulta pública, a outra já passou por tomada de subsídio, então eu acho que a gente está num timing muito bom de fazer toda essa discussão e termos um resultado muito positivo em termos regulatórios para essas temáticas setoriais. Bom, Micaela, essas minhas primeiras considerações e estou à disposição para perguntas e para o debate. Obrigado. Muito bom, Nilo. Cara, eu acho que a gente pode esperar aí um segundo semestre, um começo do ano que vem cheio de emoções ainda, né? Tendo em vista que a gente tem ainda bastante coisa para ser aprovada e regulamentada ainda, principalmente em relação ao espectro ainda. Vamos passar a palavra agora para Camila. Camila. Boa tarde a todos. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha rápida para a gente seguir. E, Becalho, todos já estão vendo? Consegue ver? Sim, estamos vendo. Sim, estamos vendo. Muito bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse novo formato, né, de painel Telebrasil, e é sempre uma experiência nova e ainda importante também falar sobre uma lei nova. E essa lei trouxe possibilidades, né? O tema que a gente tem aqui para debater é muito aberto, porque, de fato, a lei, ela flexibilizou algumas coisas que estavam muito duras e trouxe possibilidades tanto para as concessionárias quanto para as empresas prestadoras de serviço de SMP, né, em termos de renovação do espectro e também para satélite, né? E aqui eu vou me concentrar principalmente nas questões de concessão e de renovação de espectro. E ao trazer possibilidades, a lei trouxe também desafios, né? Desafios não só porque essas inovações não são obrigações propriamente ditas, né? Ela dá faculdades às empresas, e à Anatel também, mas também porque carece de regulamentação. Então, a gente já tem um decreto,
mas ainda falta muita coisa a ser definida. Antes da gente falar desses desafios propriamente ditos, eu queria voltar aqui com vocês a pensar em qual foi o objetivo principal da lei, né? E aí a gente entende melhor os desafios que a gente tem pela frente. Na nossa visão, o objetivo principal da lei foi viabilizar investimento, né? E ao viabilizar esse investimento, a gente consegue levar o país para um outro patamar de desenvolvimento em termos de telecomunicações e também para o desenvolvimento do país, porque telecom realmente impulsiona o desenvolvimento do país, como a gente viu agora muito bem na pandemia, né? E aí a autorização, né? Em relação ao que trouxe para as concessionárias. Ela dá às concessionárias a faculdade de migrar, não é uma obrigação de migrar. E, portanto, para que essa migração ocorra, de fato, é necessário que as regras sejam justas e equilibradas. Senão, as chances da migração ser bem-sucedida, dela de fato ocorrer, são muito menores. É possível que até nem ocorram as migrações, e aí a gente vai perder uma oportunidade importantíssima, ímpar, né, de levar o setor e o país para um outro patamar de desenvolvimento. Então, a definição dessas regras é fundamental, é um passo importantíssimo que ainda falta ser dado, né, e como o Nilo muito bem falou, estamos a caminho. E aí, nesse caminho, quais são os desafios que a gente vai enfrentar? Eu dividi aqui os desafios em 3 blocos. Um primeiro bloco diz respeito à composição do saldo. Para que esse saldo seja composto de maneira adequada, é fundamental se reconhecer que a gente já tem um cenário, nós já vivemos um cenário de insustentabilidade econômica na prestação do STFC pelas concessionárias. E essa situação tem que ser refletida na solução que a regulamentação vem a trazer para a migração. Nós não podemos simplesmente pensar que as concessionárias estão na mesma situação que estavam no início da concessão. Temos que reconhecer essa insustentabilidade, como alguns processos, tanto do Ministério quanto da Anatel, já vem discutindo e reconhecendo, e isso precisa ser refletido na fórmula de composição do saldo. Outra coisa que tem que ser reconhecida na composição do saldo são os eventos relativos a equilíbrio econômico-financeiro ou os eventos desequilibrantes na realidade. E não só aqueles que são a favor da União, né, mas também os que são a favor das concessionárias, o que desequilibrou de um lado e o que desequilibrou de outro, porque senão essa conta não vai ser justa. Outro ponto fundamental para a composição do saldo, e eu acho que até central na fórmula e no cálculo, é a valoração dos bens reversíveis, e aí incluindo também a indenização daqueles itens que ainda não estão integralmente amortizados. Se essa valoração não for bem feita, as chances de não haver um consenso são muito grandes. E, finalmente, na composição desse valor, são necessárias várias projeções e adoção de várias premissas. Se essas premissas para a elaboração das projeções não forem coerentes com a realidade, aderentes e coerentes com a realidade operacional e mercadológica do serviço fixo, a gente não vai chegar a um valor correto, e também as chances de migração diminuem significativamente. Depois, um segundo bloco diz respeito aos investimentos, né? Então, primeiro ao saldo, se calcula o valor, e aí aonde esse valor vai ser investido. Para pensar nos investimentos, a gente tem, sem dúvida nenhuma, que incluir as despesas operacionais nos cálculos para a valoração dos investimentos, né? Não podemos ignorar essas despesas para esses cálculos. Outra coisa importantíssima é que o rol dos projetos
para a utilização do saldo possa maximizar os benefícios para a sociedade. Então, a gente teve muito essa discussão ao longo dos debates sobre os TACs, né, que a Telefônica negociou no passado, vem negociando agora, e a TIM, a Algar também negociaram. É importante que a Anatel tenha o equilíbrio de levar benefícios à sociedade da maneira mais eficiente possível. Então, não adianta pensar em levar algo para municípios e localidades muito distantes, que vai custar muito caro, beneficiando menos gente do que poderia ser o foco se pensasse num investimento mais equilibrado. E um terceiro ponto, nesse bloco ainda de investimentos, é definir claramente quais são as áreas que vão permanecer com o atendimento obrigatório do serviço até o final de 2025. E sempre considerando que a gente já está num cenário de insustentabilidade ou iminente insustentabilidade das concessionárias. É importante que a gente, agora que haveria uma migração e as concessionárias deixariam de ter essa garantia de sustentabilidade e a garantia do equilíbrio, que elas tenham um rol de obrigações partindo de um cenário de sustentabilidade, né? Elas vão abrir mão de uma garantia para não ter mais, então elas precisam ter certeza que essas áreas a serem atendidas tragam um retorno adequado, uma vez que elas não terão mais a garantia legal, como eu falei. E, finalmente, um terceiro bloco é quanto ao encerramento da relação contratual, da relação do contrato de concessão. Uma vez que ele vai acabar e a gente vai migrar para um outro regime, nesse momento é importante dar quitação a pendências que existem entre as partes dessa relação que vai ser deixada para trás. Então, para começar uma vida nova como autorizada, de maneira limpa e adequada. Então, esses são os pontos que, na nossa visão, têm que ser adequadamente endereçados em relação à concessão. E aí vamos para a prorrogação de espectro, né, que é o outro item também muito importante para a Vivo aqui, para as empresas prestadoras de serviço móvel. E para garantir investimentos, lembrando lá o objetivo da lei, né, que é garantir investimentos, trazer investimentos para o Brasil, tem dois pontos fundamentais. Um primeiro diz respeito ao preço e forma de pagamento dessa prorrogação de espectro. Então, o preço, a gente entende que uma vez que se trata de uma prorrogação, né, a lei trouxe a possibilidade de prorrogar uma relação já existente e já regulada. Ao prorrogar esta relação, a gente volta para o que já foi avançado entre as partes. E o que está avançado hoje é a onerosidade bianual. Esse ônus de 2% bianual é o que foi considerado adequado e consideramos que continua adequado para remunerar essa prorrogação. E a forma de pagamento desse ônus, agora se tem a possibilidade de ser através de investimentos. Isso, sem dúvida nenhuma, traria um benefício enorme à sociedade e tem que ser rapidamente definido, uma vez que as frequências já começam a vencer a partir desse ano. E um segundo ponto é em relação a prazo, né? Prorrogar por 20 anos as outorgas dar uma segurança jurídica para as prestadoras que vai levar, consequentemente, a investimentos mais sólidos, né, de longo prazo. Então, a gente advoga que a faculdade dada pela lei de prorrogar por mais 20 anos deve ser aproveitada pela agência, porque ela é a que vai trazer mais benefícios à sociedade. Então, aqui eu termino a minha breve apresentação
e deixo aí espaço para debates e perguntas. Muito obrigado, Camila. Realmente, quanto mais a gente entra e quanto mais a gente detalha esse assunto, mais coisas para serem decididas aparecem, né, para que, que a gente possa ter realmente uma implantação de sucesso da lei, da nova lei, né? Os desafios ainda são muito grandes e existe um cruzamento muito grande desse assunto com outros projetos também que estão sendo tocados pela Anatel, que precisam ter um casamento aí bastante próximo para que, ao final, o objetivo da lei, né, que era atrair mais investimentos, como você falou, Camila, seja realmente atingido. Vou passar agora a palavra para a Adriana, da Oi. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento meus colegas aqui na live, todo mundo que está assistindo. De certa forma, em alguns pontos, é natural que a posição da Oi toque em temas que foram colocados pela Camila anteriormente, mas ainda assim eu acho que a gente tem alguns pontos adicionais para serem incorporados. Bem, não se tem dúvida, né, que a gente está numa janela regulatória muito relevante, em especial quando a gente olha para a concessão do STFC, e eu vou focar mais na parte da adaptação do modelo, falo no final um pouco sobre a questão de radiofrequência, mas focando mais na adaptação do modelo, que é uma janela para a gente vital. Nós entendemos que algumas definições muito relevantes estão vindo tanto no regulamento de adaptação do modelo, como no regulamento de continuidade. O regulamento de continuidade, ele acaba sendo um anexo, digamos assim, um adendo muito importante ao regulamento de adaptação do modelo, porque, como a gente viu na própria apresentação da Camila, os bens reversíveis e a sua valoração, ou como isso vai ser considerado nessa conta, é um fator muito relevante. Então, acho que a Anatel fez bem em antecipar a questão do regulamento de continuidade, porque sem ele a adaptação do modelo poderia ficar capenga, digamos assim, né? Faltaria essa atualização que a regulamentação merece. E eu vejo que dessas definições relevantes, são muitas, logicamente, mas eu vou citar duas. A primeira, eu vejo como uma grande oportunidade de tirar essas amarras que nós temos da concessão, em especial daquelas obrigações consideradas e reconhecidas já de forma que elas são desconexas dos anseios da sociedade, né? De tudo que a sociedade deseja. Elas não estão elas estão, na verdade, na contramão do que a sociedade espera. Então, essa é uma grande oportunidade de tirarmos essas amarras de forma bastante breve. Segundo ponto, é uma oportunidade também de se reafirmar alguns conceitos que foram consagrados pela Lei Geral, especialmente com a última mudança da Lei 13.789, no que diz respeito à reversibilidade de bens. E aí eu ressalto o conceito da proporcionalidade, que a lei já trouxe, e é importante que isso seja reafirmado. E o que traduz essa questão da proporcionalidade, né? É que o bem, especialmente os bens mistos, que servem a mais de um serviço, ou seja, STFC com SCM, por exemplo, eles só são reversíveis na quantidade proporcional necessária ao uso do serviço concedido. Então, se você tem uma rede que usa um percentual de 5%, hipoteticamente, somente 5% dessa rede é reversível e deveria ser valorada, e assim por diante, com as suas consequências. Isso é um fator muito importante para a questão de segurança jurídica para investimentos, né? Atualmente, existe sempre perguntas de todos os stakeholders que estão no setor de telecomunicações, investidores, sobre a situação da reversibilidade. Então, a gente entende que essa também é uma grande oportunidade, a lei já afirmou esse conceito, e o regulamento de continuidade vai
reafirmar e trazer essa atualização do regulamento de bens reversíveis que ficou lá atrás. Mas, enfim, esses são os nossos 2 pontos bastante relevantes dos regulamentos, mas a questão central para a Oi, e eu acho que isso é dito em todos os momentos que a Oi tem de oportunidade, é a questão da sustentabilidade, né? E do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Para nós, isso é o ponto central e que permeia toda a questão de adaptação do modelo. Atualmente, nós temos uma concessão francamente insustentável. Isso não é de hoje, isso se apresenta desde 2016, em especial para a Oi, né? Estou falando aqui da Oi nesse momento. Esse reconhecimento já veio lá atrás por meio de um estudo feito pela Anatel, em conjunto com o Ministério das Comunicações, à época, e desde então a gente vem, digamos assim, amargando esses prejuízos e essa insustentabilidade ao longo do tempo. E aí, por que esse é o ponto central, né? Porque quando a gente for fazer uma eventual adaptação do modelo, como a Camila mencionou antes, ela é uma opção. Então, ela precisa fazer sentido. E seria realmente muito improvável que houvesse uma adaptação da concessão para a autorização, caso a gente estivesse indo para uma autorização que, na sua perpetuidade, vai ser insustentável. Né? Nenhuma empresa consegue defender isso junto aos seus acionistas. Não deixa de ser uma questão de tese e passa a ser uma questão matemática, né? Passa a ser uma questão de sustentabilidade, efetivamente. Então, atualmente, nós temos uma concessão que tem um prazo final. A migração seria transformar uma concessão que está insustentável, que tem um prazo final, numa autorização na qual eu não vou ter mais esse direito à sustentabilidade e que eu perpetuaria essa insustentabilidade. Então, isso, para nós, de fato, é uma questão central para que haja o fomento à nossa adaptação do modelo. E para alcançar a sustentabilidade e o equilíbrio dessa concessão, eu gostaria de falar de 5 passos que eu acho que, digamos assim, seria o mínimo para a gente conseguir avançar num bom caminho. O primeiro é o reconhecimento, né? Acho que o reconhecimento geral de que o STFC ele está em desuso, todos nós já temos. O reconhecimento da insustentabilidade veio no estudo que eu mencionei de 2016, e a Anatel agora acho que precisa, de fato, reconhecer que estamos com concessão insustentável e que temos, sim, eventos, né, que afetaram economicamente a concessão ao longo do tempo, e muitos desses eventos são desfavoráveis à companhia. Então, esse primeiro ponto é o reconhecimento. O segundo ponto que eu gostaria de reforçar é que a gente, toda vez que for olhar para a regulamentação, é muito importante que esse olhar haja uma pergunta, né? De fato, essa obrigação, ela traz mais um ônus para a concessão? Ou ela tem como desonerar a concessão em algum grau? Porque todos esses pequenos, grandes movimentos são valores muitas vezes vultosos para a concessionária. Então, esse é o segundo ponto que deve estar na nossa visão, na agenda regulatória e em toda e qualquer decisão que a Anatel venha a tomar. O terceiro ponto é avaliar as obrigações atuais, né? Quais são aquelas que são pouco relevantes, o que a gente já poderia, desde já, eliminar. Eu vou dar 2 exemplos aí que a gente tem pela frente. Primeiro, o ponto de atendimento pessoal por parte das operadoras fixas, da forma como ele é hoje. Eu sei que, no regulamento geral do consumidor, isso pode vir a ser alterado, mas o ponto da Oi é, por que não alterar questões como essa de forma mais imediata? Né? Por que não olhar para essas obrigações e eliminá-las, já que elas não trazem nenhum tipo de benefício, na nossa visão, que coadune com o custo que ela traz? E o outro ponto, por exemplo, também, em relação à avaliação das obrigações, é o PG 1005, que está aí para nascer, digamos assim.
na nossa visão, é uma grande oportunidade de sairmos daquela máxima de trocar 6 por meia dúzia, né? Ou seja, de trocar uma obrigação de 100 por uma outra de 100, reconhecer a questão da sustentabilidade e, por que não, diminuir o tamanho desse PGMU desde já. Né? São momentos que a gente tem de oportunidade de ir diminuindo esse problema da sustentabilidade. O quarto item seria reduzir ao máximo, no momento da adaptação do modelo, o que seria essa autorização fixa. Certo? A Oi defende o conceito de care of last resort para o que seria essa autorização. O que significa isso? Isso é um conceito que não é inédito, ele já foi utilizado em outros países, como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. E qual o conceito dele? É apenas ter o serviço telefônico fixo aonde não existe outra alternativa. Né? Então, se faria um mapa do país com todas as redes existentes e onde tem qualquer outra alternativa, não se colocaria o telefone fixo. Né? Ele seria, de fato, o último recurso, ele seria, de fato, a última solução caso não houvesse outra alternativa. Até porque, quanto mais a gente tenha que colocar o serviço fixo nessa nova autorização, mais caro vai ficar, pior a conta vai ficar, mais longe da sustentabilidade a gente vai ficar e menos eventuais investimentos poderão ser feitos. Né? Então, como a conta é uma só, é importante que a ambição do que vai ser essa autorização no futuro, ela seja, de fato, do tamanho que ela precisa ser, a menor possível. Até porque, senão, mais uma vez, a gente está diante de uma decisão de não migração por não racionalização econômica, digamos assim. E, por fim, o quinto ponto, que seria o FUST, né? Que, por que não? Né? A gente sempre fala, também um momento de janela, ou seja, se a Anatel entender que precisa da telefonia fixa em mais lugares do que se imaginou originalmente, talvez a conta fique mais cara. E aí a gente precisa de ter algum tipo de recurso para sustentar isso, como é feito também em diversos outros países. Então, esses são os 5 pontos que eu entendo que devem ser olhados para que a gente consiga alcançar a sustentabilidade. Bem, mas mesmo com toda essa complexidade, né, que foi colocada, que eu acho que realmente o tema é complexo, mas a gente está avançando, isso que para a gente é importante, a gente confia numa solução dessa janela legal, a gente trabalha de forma muito ferrenha para que seja uma solução construtiva e que haja, de fato, o objetivo da lei, né, que é destravar esses investimentos. Então, em relação à questão da adaptação do modelo, esses eram os pontos. Em relação à questão da outorga de RF, acho que a questão da prorrogação, acho que a Camila já falou bastante. No caso da Oi, a nossa prorrogação seria a última, nossa prorrogação seria só em 2031, então a gente está um pouco menos em cima desse prazo, como é o caso da Telefônica, né, Camila? Da Vivo, no caso. Mas, de qualquer forma, falar sobre o compartilhamento de espectro e da questão do uso secundário, acho que vale a pena apenas uma nuance do que foi a contribuição da Oi. A gente entende que o compartilhamento de espectro, ele de fato potencializa a utilização desse espectro, ele pode vir a catalisar investimentos importantes por empresas de infraestrutura, ele vai permitir questões que hoje em dia de fato são lacunas, como a questão da fragmentação geográfica, a otimização, redução de custos e assim por diante. Então, esse é um resumo, digamos assim, da contribuição da Oi em relação ao mercado secundário do espectro. Enfim, esses são os pontos relevantes para a Oi e a gente se coloca à disposição para as perguntas e o debate posterior, Ricardo.
Beleza, Adriana. Em tudo que você falou, eu só tenho um ponto de preocupação maior em relação à prorrogação, mais próxima da Vivo do que da Oi, porque o risco que se tem nesse caso é das decisões que forem tomadas nesta prorrogação agora acabarem servindo como um tremendo precedente. Depois a gente vai poder perguntar isso também para o Nilo, para a gente explorar um pouco mais. Mas vamos passar primeiro para o Rodolfo, para ele fazer as suas considerações também. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o único aqui que tem duas características. Primeiro, não sou brasileiro, né? Sou brasileiro por opção, moro aqui faz 20 anos já. Né? E segunda, não estudo de nenhum lado, ou seja, não sou nem operadora, nem regulador. Então, vou tentar trazer uma visão um pouco diferente. Sou consultor de faz muitos anos na indústria de telecomunicações. Já estive aqui no Brasil em grandes projetos de criação de companhias de zero e tal. Mas, como todo consultor, todo mundo esperaria que trazer uma apresentação bonita. Adoramos PowerPoint e agora outras ferramentas. Mas vou fazer algo diferente. Não vou trazer apresentação nenhuma, nesses 10 minutos que tenho, mas vou trazer uns conceitos que queria trazer. Primeiro, muitas vezes as pessoas não percebem quando estão discutindo um tema se estão discutindo de escassez ou estão discutindo de abundância. E eu adoro estar em ambientes onde se discute de abundância, não de escassez. E hoje, no Brasil, estamos em um ambiente, apesar do caos, apesar da situação que vivimos por Covid, apesar dos impactos econômicos, o potencial, o futuro tem uma luz de abundância. E quando a gente fala de abundância no setor de telecomunicações, bom, vocês viram os aumentos de demanda de telecom, quão prioritário ficou evidente que telecom é um setor altamente prioritário na economia, e no Brasil foi fundamental. Brasil que faz 25 anos se preocupava pela universalização e conectividade. Hoje, o Brasil tem um modelo de universalização que é exemplo em outros casos do mundo, no caso de telefonia fixa e móvel, através do pré-pago, né, que às vezes a gente perde essas dimensões, e que tem abundância, ainda uma demanda de conectividade altíssima. Tal é a demanda que no Brasil, um dos poucos países de Latinoamérica, que não tinha se desenvolvido apropriadamente a TV a cabo. Né? Alguém pode falar, claro, a TV aberta era muito boa, a qualidade da TV aberta muito boa, então não era preciso TV a cabo. Bom, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, a TV a cabo desenvolveu muito nos últimos 25 anos e foi um grande fornecedor de conectividade. No Brasil, se você vê HTC, basicamente, a penetração é muito menor que nos outros países. Que é o que terminou acontecendo no Brasil? Que a conectividade de banda larga estava provista basicamente por os telcos, né? Da Oi, da Vivo, como cobre. E aí, nos últimos 6 anos, uma explosão de pequenos provedores, sendo hoje responsável de 60% da fibra do Brasil, os milhares de pequenos provedores. E o interessante aqui, esse mercado, tecnicamente, não era a concessão, era um mercado totalmente competitivo, né? Teoricamente com autorizatárias, mas muitos pequenos provedores entrando baixo da linha radar. O que quero falar é, basicamente, um mercado de altíssima demanda, um mercado que foi crescendo a conectividade em fibra, sobretudo. E hoje se está discutindo o modelo de concessão com a Lei 13.879 e o decreto, como potencialmente migrar, ou dar o direito, como Camila fala, de migrar de concessão para autorização. Agora, o ponto aqui é esse. Isto tem que ser feito de uma forma, e aí Nilo tem na agência um trabalho duro de definir como fazer essa migração. El como fazer tem que ser de uma forma muito atrativa economicamente. E muito atrativa economicamente não somente para os shareholders das operadoras, economicamente para o Brasil. E aí é onde esse equilíbrio tem que acontecer.
Se se vai cargar muito esse novo modelo para migrar, claramente as concessionárias falam, não me interessa, vou até 2025, aí o Estado se vai fazer cargo de continuar operando os fixos remanentes, e se pedem que eu siga operando, me vão fazer um cheque para eu seguir operando. Vamos até discutir o valor residual dos bens reversíveis pelo conceito do uso ou de Mas aqui o conceito que eu queria trazer à mesa é: estamos em um momento de abundância de demanda. Estamos em um momento onde o Brasil está sendo olhado por investidores para entrar no mercado de telecom, especificamente em fibra, em os grandes plays de infraestrutura da Vivo, da TIM, da Oi, e nos pequenos provedores que se estão unificando e private equities comprando. É um momento de abundância. E o governo também, quando bota uma lei digamos, e está agora se regulando essa lei dentro da agência, está tentando criar as condições para aumentar a atratividade dos investidores. Então, o que quero falar é: não perdamos essa perspectiva, porque é um momento de abundância e não de escassez. Claro, o diabo mora nos detalhes. E aí o ponto é: como vai ser esse regulamento? Como se vão quantificar os bens reversíveis? Mas hoje, no mundo, tem 3 ou 4 países com modelo de concessão. O modelo de concessão já foi. Né? Claramente, isso não significa que o Estado e a agência não têm que regular e assegurar que nas áreas onde economicamente não faz sentido, encontrar a forma de fazer sentido. Mas encontrar a forma de fazer sentido com fundos de universalização, que como todo mundo opera. Basicamente, quando falamos de fundo de universalização, não é somente para a infraestrutura. A gente esquece que a universalização também se dá na demanda. Vocês conhecem o Lifeline dos Estados Unidos, digamos, as famílias que levantam a mão, mais de 14 milhões, recebem mensalmente um cheque de quase $10 para pagar a conta, ou da banda fixa na casa, ou da móvel. Por quê? Porque não tem condição de pagar. E aí vai quase um 20% do fundo de universalização para estimular demanda. Aqui nunca se botou na mesa essa discussão. Então, o fundo de universalização, como assegurar que nas áreas onde não tem atratividade econômica se pode cobrir essa infraestrutura? Por que ir com esse modelo tradicional dos leilões, agora com 5G e tal, de ter que cobrir áreas muito atrativas economicamente e não atrativas economicamente, uma tentando subsidiar a outra? Não é uma oportunidade para explorar outros modelos. Então, o que estou falando aqui é: estamos em um mundo de abundância, oportunidade, a demanda só crescendo de conectividade, setor de telecomunicações mais chave que faz 10 anos atrás na economia local. Agora, o detalhe é como fazer essa migração. Se se faz muito complexa e se onera muito essa migração, as operadoras vão continuar até 2025. E aí o que vai terminar acontecendo é que vai ter um problema de que fazer com algum milhão de fixos que ainda estão residuais daqui a 4 anos, quando a concessão acaba. Um ponto adicional que eu quero agregar aqui, e eu sei que ninguém comentou na conversa, parte de continuar uma agenda positiva para continuar este mundo da abundância é discutir profundamente os impostos. A carga tributária do setor realmente inviabiliza muitos dos modelos econômicos que poderiam ter ainda mais volume de investimentos de CAPEX ou OPEX associado e os trabalhos diretos e indiretos que isto gera. Não é marginal e seria bom estudar. Não tem uma solução simples, mas teria que ser, digamos, introduzido na discussão, que não é um tema menor. Acho que foram 11 minutos. Não, sem problema, Rodolfo. Muito bom as suas colocações.
Realmente, a gente tem aqui no Brasil a tendência de discutir FUST muito focado em infraestrutura, só na parte da oferta. Eu acho que essa questão da demanda ela é importantíssima e acaba estando muito atrelada também à questão tributária, porque para gerar demanda, se você mais de 40% daquele valor que você estiver disponibilizando para o usuário for imposto, fica mais difícil de você levar um serviço com mais capacidade, mais qualidade para aquele usuário que não tem condição de pagar. Eu acho super, super válido. Eu vou passar a fazer a primeira pergunta. Eu vou dar a primeira pergunta, eu quero fazer para o Nilo, e aí vai ficar aberto para todo mundo também, que quiser falar em seguida. Nilo, basicamente essa questão da migração, né, da adaptação de regime público para regime privado, ela está basicamente atrelada a uma palavra chamada equilíbrio. Tá? E isso a Camila falou, vários pontos que precisam ser abordados na busca desse equilíbrio, devem ser considerados. A Adriana também falou e o Rodolfo também deu uma mencionada nisso. Como que vocês estão vendo assim, uma forma de conduzir e de avaliar tudo isso que foi falado, de regras equilibradas, a Adriana falou também de uma série de 5 pontos aí que deveriam ser levados em consideração, principalmente o reconhecimento da insustentabilidade das concessões. Como é que vocês estão imaginando, sem a gente ficar aqui discutindo números nem valores de saldo, mas como vocês estão imaginando endereçar isso na regulamentação e qual o nível de preocupação que vocês estão tendo também na busca desse equilíbrio para garantir que a lei possa realmente ser um sucesso, né, de implementação? Obrigado, Ricardo, pela questão. De fato, não tem nada simples nessa discussão e, com certeza, acho que é bom já deixar bastante claro, né? O interesse aqui da agência é achar o justo, né? Não é nem muito pouco e também não é demais, né? Se for demais, ninguém migra, o que não faz muito sentido, dado todo o esforço legislativo que foi feito para prevenir isso. E se for muito pouco, a gente não consegue explicar também como Estado. Então, a gente tem que achar o equilíbrio dessas coisas mesmo. Aí eu acho que é normal. O importante de dizer, talvez seja, eu acho que a lei trouxe uma diretriz fundamental para esse processo do tratamento dos bens reversíveis, de como que isso tem que ser valorado nesse processo. Então, isso ter vindo direto na lei, acho que trouxe muita segurança para todo mundo no fim das contas, né? Já que até então existia um grande debate de como isso deveria se operacionalizar, eu acho que esse foi um ponto fundamental e muito bem-vindo da legislação de tratar o bem, no fim das contas, é o bem compartilhado, né? Acho que a gente nunca teve muita dúvida sobre bens exclusivos de telefonia fixa de regime público, os TOPs, centrais de comutação, coisas desse tipo. Mas o problema está na prática nos bens que são compartilhados e que, obviamente, perfaz a maior parte da rede hoje. Estamos falando de mais de 90% da rede, provavelmente, é compartilhado no sentido de multisserviços, né? A mesma estrutura funciona para o fixo concessão, mas funciona também para banda larga fixa, para telefonia móvel, para TV por assinatura e N outras coisas que dá para fazer com essa infraestrutura. Então, não parece nada razoável imaginar que você vai utilizá-la integralmente nesse processo de avaliação da concessão. Temos que ser proporcionais e ponderados ao tanto que aquela infraestrutura é utilizada para a telefonia fixa. Eu acho que isso é uma diretriz muito clara que a própria lei trouxe, né? Então, a proposta de regulamentação que foi colocada em consulta no começo do ano, ela só reflete exatamente esse ponto. Não dá para adiantar muito como que se calcula, o que é isso, né? Porque, no fim das contas, são premissas de cálculo, é exatamente o que a consultoria vai dar de suporte para a gente também. Mas, quando a gente fala de saldos de concessão, por exemplo, isso entra no processo da conta. Né? Se existem saldos desequilibrantes, como é o caso, a gente tem saldos de IPGMU, a gente tem discussões de eventos desequilibrantes, coisas nesse sentido, isso tudo vai entrar no final. Eu gostei de uma questão, acho que foi a Camila falou, a gente tem que
saldar no momento da conversão, né? No sentido de temos que quitar o que significa a concessão e começar uma nova vida a partir daí. E eu corroboro com essa ideia. De fato, a gente tem que ter uma conclusão para esse modelo e iniciarmos uma nova prestação de serviços, né? Isso com certeza tem que ser assim. Então, o que a gente enxerga nesse processo é que o cálculo do saldo da migração e a consequente migração disso em investimentos, ou troca disso por investimentos, vai ter que considerar todas essas variáveis. Então, o valor justo é um valor justo do que é uma prestação de STFC em regime de autorização, tirada a prestação do STFC em regime de concessão, que é mais ou menos essa é a diretriz genérica, né, que a lei traz de como fazer essa valoração. Mas o que entra aí é a discussão de como é que você vai valorizar os bens reversíveis, que tipos de saldos existem ainda vinculados à concessão, como isso se carrega nesse processo de migração, que o cenário migrado, né, o cenário de o termo de autorização agora para prestação de serviço, ele vai seguir as características de uma autorização. Então, ela tem prazo indeterminado, o que vai fazer a diferença aí é o prazo dos compromissos que vão ser colocados lá dentro. E o que foi para consulta no começo do ano, na casa do STFC, o que é aquele compromisso de manutenção, né, do serviço adaptado? A proposta que foi colocada em consulta é manter ele nas áreas sem competição até 2025, que seria o que a gente tem hoje contratualizado já, pelos contratos de concessão. Na verdade, a gente tem hoje até mais que isso, né, porque ele não faz a diferenciação das áreas competitivas e não competitivas. A obrigação da concessão ela é geral. Então, você já consegue uma diferenciação para um ambiente de autorização só por essa característica da competição. E a competição vai ser avaliada pelo mercado de voz. É isso que está sinalizado lá. Então, a gente não vai estar avaliando pelo STFC. É o mercado de voz conforme o estudo que o PGMC fez há 2 anos atrás. Ali a gente já pegou quase 4.000 municípios com competição no serviço de voz. Imaginando que o Brasil tem 5.570, a gente está falando de muito menos áreas. O STFC ele tem uma característica que é um pouco mais particular na questão de localidades, né? Ele traz aquela desagregação que o PGMU carrega de localidades de 100 habitantes, de 300 habitantes, esse tipo de coisa. Então, tem que ter um tratamento específico para esse ponto também. Mas isso tudo é para dizer o quê? O equilíbrio no cálculo e na conversão é, por óbvio, que a gente está buscando. E não é um cálculo que a Anatel faça sozinho. O valor final não é algo que a Anatel vai dizer sozinha. Por quê? O nosso órgão de controle vai acompanhar esse processo todo também. Então, quando a gente chegar naquele momento da janela de oportunidade que eu estava mencionando, de aqui estão todas as condições de como se faz a migração e aqui está o valor de cada uma, de quanto que vale. Agora, avaliem o que parece mais interessante para fazer a migração ou não. Para chegar nesse momento, a gente vai ter feito a consultoria, a gente vai ter feito o debate com o nosso órgão de controle. Então, a gente não vai ter dúvidas pairando do que vai estar na mesa para discussão. Isso eu acho que é um elemento muito importante. A gente tem que dar esse nível de segurança para o setor poder decidir. Eu acho que a Adriana trouxe um elemento importante no debate quando ela mencionou a questão do regulamento de continuidade. Isso significa o quê? Como foi bem dito, a adaptação é uma opção. Então, a gente tem que fazer o trilho direitinho para quem não adapta. O que acontece com a concessão em si, num cenário em que não se adapta? Já que existe este cenário também, isso tem que estar bem delimitado. O regulamento de continuidade, e ele tem esse nome exatamente por trazer o viés de eu quero garantir que o serviço concedido ou o regime público permaneça funcionando, enquanto ele continua sendo em regime público, eu tenho que dar as diretrizes de como isso vai funcionar. Como é que você termina um contrato de concessão, não se teve a opção de adaptação, como é que a gente faz essa transição? O que acontece? A gente tem algumas opções. A lei trouxe a possibilidade de prorrogação da concessão, inclusive, a gente tem a possibilidade de retomada do contrato, fazer uma nova licitação de concessão, fazer uma rediscussão de regime público. Tem várias coisas nesse ambiente. Mas, no fim das contas, o que temos na mesa. Nós temos a lei estabelecida, nós temos um PGO,
instrumentos da Anatel vai ter que dar a clareza operacional de como isso funciona. Esse é um regulamento que espera-se seja concluído até o final do ano também. Espero no final desse ano, talvez, no máximo no início do ano que vem. Por quê? No momento em que chegar as janelas de oportunidade da adaptação, a gente vai ter toda a base regulatória para esses cenários estabelecida. Então, o setor vai ter tudo que precisa ter para tomar a sua escolha. No fim das contas, não deixa de ser um cardápio, no fim das contas. Aqui estão as suas opções. Escolha a opção que pareça fazer mais sentido. E cada uma vai ter o seu andamento. Então, o que é fundamental dizer aqui é a necessidade de clareza setorial para as regras todas, com antecedência. Então, não temos interesse de ficar debatendo variáveis no meio do caminho. A gente tem que ter um nível de segurança para poder trilhar qualquer um desses processos, né? A gente tem que ter segurança das regras em cima disso. E todos os elementos que perpassam a concessão no processo de adaptação vão ser considerados. Isso está, inclusive, naquela metodologia que foi colocada em consulta pública também. O que se espera que vai se debater dentro da metodologia de cálculo é os bens reversíveis, a formatação de como se considera eles, na sua proporcionalidade, isso a lei já trouxe, possíveis saldos que possam vir a existir, isso a consulta pública trouxe também. Então, todos esses elementos, eles estão previstos lá. Quanto que dá cada um desses? Aí, bom, a gente vai ainda fazer esse cálculo, essa discussão. Beleza. Mas isso está considerado no debate. Tá bom. Não, beleza. E eu achei muito legal, Nilo, porque a gente já vê vocês endereçando algumas preocupações que estão aparecendo aqui também. A Adriana tinha falado em relação a manter o STFC somente nas áreas onde não houver alternativa, e quando você fala de atendimento com voz e não especificamente com o STFC, isso já abre oportunidades de trabalhar nesse conceito para buscar esse equilíbrio que a gente tanto vai precisar. A Adriana ou Camila, qualquer uma das duas que quiser falar um pouquinho também sobre esse posicionamento do Nilo. Camila. Não, eu fico satisfeita em ouvir várias das coisas que o Nilo falou, que a Anatel está buscando realmente esse equilíbrio, e ela tem consciência de que, como é uma opção das empresas migrarem, essa migração só vai acontecer se esse equilíbrio for encontrado. E a gente percebe mesmo, eu acho que tenho que elogiar o trabalho da agência, fizemos vários comentários à consulta pública esse pacote, né, relacionado à migração. Tem vários ajustes que, na nossa visão, tem que ser feitos, vários esclarecimentos, etc., mas eu acho que a agência vem, ao longo desses anos que a gente vem debatendo sobre isso, tentando realmente encontrar esse equilíbrio. A Adriana muito bem lembrou a respeito do regulamento de continuidade, que trata dos bens reversíveis. Eu acho que a simples mudança do nome desse regulamento já mostra que a agência está num caminho certo, correto, na nossa visão, e que a gente vem debatendo há muitos anos, de que o que importa é a continuidade do serviço, né, e não necessariamente a propriedade dos bens. Então, eu parabenizo aqui a agência pelo trabalho e pela visão que ela vem demonstrando ter em todos esses trabalhos, essas consultas públicas, etc. Então, esse é o meu comentário, fico muito satisfeita, e queria depois também perguntar para o Nilo, que se ele pudesse fazer um esclarecimento a respeito dessa consultoria que está sendo contratada, porque se até o fim do ano, grande parte do que foi colocado em consulta pública vai ser aprovado, né, e vai estar finalizado, como o Nilo falou, até o fim do ano, eu queria entender um pouco melhor o que é esse trabalho que a consultoria ainda terá que fazer, que parte que sobra para a consultoria, tá? Então, passo a palavra à Adriana, né, para comentar, e depois, se o Nilo puder esclarecer. Termo de autorização único, né, que tem a previsão legal da existência dele como anexo a esse regulamento, e um segundo anexo que era a metodologia de cálculo.
Isso tudo entrou em consulta pública, então todos comentaram em cima, fizeram uma série de considerações em cima disso. Em paralelo a isso, estava já ocorrendo o processo de contratação da consultoria. Quem conhece serviço público sabe como funciona o processo de contratação, então ele nunca acontece nos prazos que a gente gostaria que acontecesse, infelizmente. Então ele atrasou um pouquinho mais do que se esperava, mas essa contratação ela é meio que essencial na nossa visão em termos de garantia de todo esse processo, de ter certeza que tudo está sendo feito adequadamente e dar mais certeza, inclusive, na valoração e nas informações que a gente vai ter para fazer essa discussão. Então, o que se optou por fazer, e por isso que eu digo que a gente deve ter o arcabouço regulamentar pronto até o final desse ano, mas a gente tem o prazo da consultoria para entregar o seu trabalho, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. A proposta que está hoje no Conselho, ela tira a metodologia de cálculo como sendo um anexo obrigatório ao regulamento. O regulamento ele vai carregar todas as características da migração, né? O que é o operacional, o que é necessário considerar, esse tipo de coisa. Ele vai vir com o anexo o seu termo de autorização, a minuta, né, do que seria o termo de autorização único, e ele vai prever a edição de um segundo instrumento pelo Conselho, que é a metodologia e os valores. Então, num segundo momento, com a conclusão dos trabalhos da consultoria, o Conselho vai aprovar o que é a metodologia e o que é os valores discriminados por cada uma das concessionárias. Então, a gente meio que descolou no tempo essas duas coisas por conta desse processo de contratação. Mas o arcabouço regulamentar ele vai estar pronto e o que vai faltar é exatamente o método. A metodologia ela não precisa estar na regulamentação, né? Mas a gente precisa ter um documento público claro de como que isso tudo funciona. Então, ela vai ir num segundo instrumento, mas é também do Conselho. Ele já não vai ser mais resolução em si, mas vai ser um instrumento do Conselho também. Beleza. É muito bom esses spoilers. A gente fica sabendo de muita coisa a forma que está sendo encaminhada, mas bem interessante essa ideia, que aí permite que o modelo possa ser, a metodologia possa ser discutida com todo o subsídio da consultoria e das empresas também. Vai lá, Adriana. Bem, também eu acho que a conversa com a Anatel tem sido muito proveitosa, muito construtiva. Acho que a Anatel realmente, para um tema que tem tantas variáveis, que é tão complexo, vem de fato buscando uma trilha de construção, né? e de solução. Até porque a única certeza que nós temos é que isso, de fato, é o interesse público, né? A gente aqui não está com um conflito de Anatel e operadoras em relação a uma questão de interesse público. Acho que tudo que a gente está perseguindo aqui é, de fato, para atender o objetivo principal da própria legislação, que traduz o interesse público. Foi tão debatida, né? Quase caindo de madura, digamos assim, porque realmente foi necessário esse entendimento, foi necessário que todos tivessem o conforto, e eu acho que a Anatel, de fato, está buscando isso. Fiquei também contente com a fala do Nilo, acho que por vários aspectos, mas, primeiro, até pelo timing, quando você mencionou, Nilo, que é até o final do ano a sua expectativa em relação ao regulamento, tanto de continuidade como de adaptação do modelo. Eu, sinceramente, imaginava uma coisa mais para o primeiro semestre do ano que vem, embora a gente tenha muita pressa, digamos assim, por um lado, né? Por isso que eu falo também do PGMU, ou seja, porque são diversas alavancas que eu acho que têm que ser buscadas, mas fiquei contente com essa expectativa que foi colocada, e também com o fato de claramente você mencionar a importância de se colocar no cálculo todas essas variáveis que a gente acabou colocando como um ponto central aqui, que seria o equilíbrio, a sustentabilidade, ou seja, isso fazia parte da conta como um todo, né? E eu acho que é exatamente por conta desse diálogo que a gente vem tendo com a Anatel, aberto, construtivo, que eu mencionei no final que a Oi está confiante, né? Eu falei isso uma outra vez e vou repetir aqui, por mais que a gente esteja insustentável há um longo período, desde 2016, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui com um diálogo de forma aberta, exatamente porque a gente confia que
é para ter uma solução, que dá para ter uma solução e que isso vai ser melhor para todos, de fato, tá? Vai ser melhor para o país, né, no final do dia. Beleza, Adriana. Eu vou fazer agora passando para um outro tema, que é o tema da prorrogação de espectro, na verdade, de espectro de forma geral, tanto todos os aspectos abordados aí pelo Nilo, tanto de mercado secundário, como uso em caráter secundário, como de prorrogação também. É uma pergunta bastante assim... filosófica ainda, porque a gente sabe que isso está sendo feito por meio de uma revisão do regulamento de uso do espectro, que ainda está na fase de tomada de subsídio. Por outro lado, a gente sabe que já tem prorrogações aí vencendo nos próximos meses aqui, e ainda falta uma certa clareza dos parâmetros da valoração e de como essas questões vão ser tratadas. A Camila levantou um pouco essa bola também na apresentação dela, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir tanto o Rodolfo e depois o Nilo, e aí as empresas em seguida, sobre a importância de se ter bastante clareza nessas regras de prorrogação, de mercado secundário, e para que essa parte da lei, que não é diretamente ligada às concessionárias, possa também ser um grande sucesso, né, Nilo? A gente sabe que isso nasceu de um planejamento, como eu já falei, de um planejamento estratégico da agência, a inserção dessas ideias também na lei. Então, eu acho que ela é tão importante, ou mais importante até, do que a parte das concessões, porque traz uma visão de futuro muito boa. Então, queria ouvir um pouco você, Rodolfo e Nilo, falando dessa questão de mercado secundário. E também, Nilo, para você, como é que você está vendo o desenvolvimento dessa regulamentação, dessa regulação de mercado secundário pela Anatel, e quais são as alternativas aí que o próprio mercado também poderia contribuir no desenvolvimento dessa regulação? Queria fazer um par de comentários aqui. Em relação ao mercado secundário, não sei se vocês conhecem o que tem acontecido na Covid em alguns países, né? Estados Unidos, em alguns setores, em algumas regiões, tem habilitado as operadoras utilizar espectro que não estava alocado para aumentar o espectro, para aumentar a serviço de banda larga à população. Porque o consumo de banda, digamos, en esos sectores, en esa geografía, o espectro que tinha não alcançava para dar um serviço apropriado aos consumidores. O que quero mostrar ante situações extremas, situações de demanda, tem muitos reguladores que actuam com flexibilidade apropriada para se adaptar à realidade. E minha visão é aqui no Brasil, a discussão de ter um mercado secundário de espectro só vai trazer benefícios para o mercado. Claro, a grande pergunta aqui é quais vão ser as restrições dessa negociação do mercado secundário. E quando falo restrições, é restrição de temporalidade e restrições de os players com os quais negociar, tá? Porque em minha visão, o que está acontecendo hoje, as discussões que estão acontecendo em vários players globais de tecnologia, a discussão que hoje temos, estrita e dura, das frequências, em alguns anos isso vai ser fortemente challenge ou tal por players globais. Até lá, é fundamental que tenhamos um modelo de gestão e negociação de mercados secundários o mais rápido possível. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é timings. Por que timings? O tema anterior falávamos que a consultoria vai fazer a valorização de bens reversíveis e todas as obrigações a final do ano que vem. Isso significa que as operadoras concessionárias vão estar com todo o subsídio para tomar decisões, como você falava, Nilo, de cardápio, né, de optar ou não optar, só no ano 22, né, quando tenha não somente o regulamento feito, sino quando tem todos os cálculos feitos, porque al final os cálculos vão a decidir se faz ou não faz sentido econômico
uma migração. A pergunta é, os times também são, neste ano 22, para o mercado secundário, em tua visão? Nilo. Sou eu, né? Bom, essa parte de radiofrequência, como a lei ela tirou amarras que existiam legalmente, aquela vinculação obrigatória de termo de RF com termo de serviço, a prorrogação única, né? No fim das contas, como é que a gente enxerga isso? Então, agora a gente está num ambiente com menos amarras legais, o que significa que a gente tem muito mais debate para fazer, né? Porque agora a gente tem mais opções para colocar para o setor e tem mais opções para discutir regulatoriamente. O que o RUI se propõe a fazer, a revisão do RUI, que a gente fez tomada de subsídios, é fazer exatamente essa discussão. A discussão principal aí é quais mecanismos que a gente tem que adotar para trazer mais disponibilidade de espectro para todos os agentes do mercado. Então, leia-se desde as grandes até as pequenas, né? Então, o nosso modelo tradicional, leilão com blocos grandes, ele é uma forma de acesso ao espectro, né, na sua garantia mais fundamental, né? Porque a gente faz leilão para poder autorizar espectro em caráter primário, o que todo agente privado gostaria de ter, né? Porque é um espectro garantido de não interferências, ou na existência de interferência, o próprio Estado é obrigado a mitigar essas interferências, ou dar uma solução. Então, é um espectro que você consegue dar muito mais garantias na prestação de serviço, inclusive. E esse é o principal interesse quando a gente está falando de espectro. Por isso que ele é licitado, ou pelo menos até hoje ele foi licitado. Mas que outras formas a gente pode fazer isso? O mercado secundário, ele abre uma janela para o que já está outorgado. Então, em princípio, isso não era possível, né? Se você, ou você transferia a outorga inteira de um serviço para as RFs poderem ir juntos, ou não era possível você simplesmente transferir pedaços de outorgas de RF para determinados agentes, em determinadas áreas. Essas são as possibilidades que estão abertas agora para o debate. É isso que a gente está fazendo. Então, o mercado secundário de espectro no fim das contas, uma possível negociação mesmo, do detentor primário da faixa poder passar isso para frente, dado que ele não está fazendo uso disso. O principal cuidado que se tem nesse debate tem a ver com os compromissos que as faixas estão atreladas. Isso a gente colocou bem claramente, né, na tomada de subsídios, inclusive. O que se faz com os compromissos? Né, quem está acompanhando o setor lembra que desde 2000 e bolinha, a Anatel coloca compromissos de investimento, tem certos compromissos vinculados aos todos os leilões que a Anatel fez. O que acontece com esses compromissos? Eles permanecem atrelados à faixa, então se a faixa for vendida para outro agente, esse outro agente vai assumir esses compromissos, ou você pode fazer um arranjo em que os compromissos permanecem com o originário e só a faixa que vai, isso faz uma diferença, inclusive, em termos de valor da faixa, né, o quanto que ela vale, se ela tem compromisso ou não. Esse é o tipo de arranjo que você pode deixar aberto para livre negociações, inclusive, ou não. A gente teve leilões em que as obrigações estavam atreladas a faixas específicas, tivemos leilões que as obrigações eram estabelecidas para o agente vencedor da faixa, mas não necessariamente a própria faixa tinha que ser usada para atendimento daquele compromisso. Então, a gente tem uma miríade de possibilidades, dados os nossos leilões do passado, do que dá para fazer com esse mercado secundário. Então, a gente tem que dividir o debate, na verdade, em momentos, né? A gente está discutindo as bases regulatórias do que é esse modelo de disponibilização de espectro. Então, seria assim, viagem de cruzeiro, né? Como é que funciona em condições normais, o que acontece com o espectro daqui a 10 anos, que são essas condições que vão valer daqui a 10 anos já. Todo mundo vai ter um conhecimento claro de como é que funciona esse mercado, esse tipo de coisa. Quais são as bases para que isso possa acontecer? Então, isso é uma das vertentes da discussão, que é muito importante para dar previsibilidade já agora, né, ou próximo ano, espero eu, de como que essa dinâmica deveria funcionar.
Melhorar o uso secundário de espectro é um dos elementos importantes também. Isso já está na regulamentação, mas sempre cai naquela discussão de uso secundário, ele é menos seguro, dependendo do modelo de negócios, então não é qualquer agente de mercado que acha que vale a pena, né, se aventurar num modelo de prestação de serviço em que eu não tenho garantido as faixas, o direito de uso de faixas. Então, o uso secundário, é possível que a gente consiga achar formas mais interessantes, inclusive, para o uso secundário. Bom lembrar, né? A gente tem o mercado secundário e a gente tem o uso secundário de espectro. São coisas distintas em termos legais e regulatórios, mas todos buscam deixar o espectro ser utilizado pelos agentes que têm interesse. E no terceiro ponto que o Bicalho mencionou, o que a gente faz com o que já está acontecendo? A gente tem aqui uma iminência de vencimento de faixas já, as bandas A e B, né, que são as primeiras faixas do serviço móvel, começaram a ser otorgadas lá em 95, ainda no sistema Telebrás. Temos vencimentos disso a partir desse ano até 2028. A gente tem uma proposta de planejamento do que fazer com essas faixas no Conselho Diretor hoje. Está, inclusive, na pauta do Conselho da reunião de depois de amanhã. Eu acho que é o item 1 da pauta, inclusive. Então, é um debate muito interessante, porque é uma proposição do que fazer com o caso atual. Né? A gente tem o debate regulatório, de dar as bases regulamentares de como funciona todos esses processos de prorrogação, de mercado secundário, de uso secundário, de forma perene, e a gente tem o caso específico, que são os vencimentos que já estão acontecendo ou estão no limite de acontecer. Temos que dar um tratamento para esses. Não adianta esperar a regulamentação para que seja dado tratamento para isso. Temos coisas vencendo esse ano. Então, a Anatel tem que dar uma resposta para essa situação já por agora. Temos um processo que sugere um caminho para isso, inclusive, e é esse processo que está no Conselho para essa semana. Então, ali a gente deve dar uma clareza para o caso concreto. O que fazer com as bandas A e B, que são as que estão vencendo por agora? E, ao mesmo tempo, dar uma segurança para o setor de o que se espera fazer com essas faixas pelos próximos anos. Então, não ficarmos num debate pontual para cada caso específico. A gente conseguir ter um planejamento mais claro de utilização de como tratar esses casos mais urgentes, pelo menos para os próximos anos. Eu não consigo adiantar tudo que está ali dentro, porque ali está em debate no Conselho ainda, eu não sei nem o que o relator está pensando em fazer exatamente, nem como o Conselho vai andar com isso. Mas está em pauta para depois de amanhã, eu espero que tenha-se uma conclusão já nessa quinta-feira, para dar mais clareza e mais segurança para todo mundo, inclusive, nessa discussão. Bom, beleza, Nilo. Eu vou passar agora para a Camila e para a Adriana para comentar um pouco em relação à questão de espectro também. A gente já está um pouquinho ultrapassando o horário aqui. E também, Camila, as prestadoras terão interesse na migração? Caso o saldo da adaptação seja muito baixo, não se corre o risco do valor ser contestado pelos órgãos de controle? Como evitar a judicialização do tema e chegar-se a um valor justo e aceito por todos os atores? Então, eu vou pedir para vocês duas, para vocês comentarem alguma coisa em relação à questão do espectro e também já responderem essa pergunta para a gente começar a encaminhar para o fim aqui. Tá bom, posso começar. Eu acho que, em relação ao que o Nilo falou sobre espectro, me chamou muito a atenção o fato dele falar que o mercado secundário ele serve para quando a prestadora não está utilizando a faixa, né, ela detém a faixa, não está utilizando por algum motivo, ou por algum outro motivo queira se desfazer desse espectro, então utilizar-se esse mecanismo. Eu acho que a gente não pode ter uma visão tão estrita, tão limitada desse mecanismo. A gente acredita que esse mecanismo possa também ser utilizado para que a agência consiga, o mercado consiga, na verdade, a maior eficiência do espectro. Então, a maior eficiência do espectro. Então, agora, como se fala em refarming de frequência, né, dessas bandas A e B,
eu acho que é possível a gente unir as duas coisas, já que a gente tem esse mecanismo em mãos de mercado secundário, e a agência vê a necessidade, seja nessa faixa, nessas A e B, seja nas seguintes que estão, nas outras aí que estão com as prestadoras, deveria se pensar na possibilidade de utilizar o mercado secundário para resolver esses problemas de eficiência da faixa e de refarming, né? Eu acho que é absolutamente possível, e seria uma forma de aplicar autorregulamentação do mercado, junto com um trabalho conjunto com a agência, obviamente, ela dando as diretrizes para resolver esse problema. Então, acho que o meu comentário em relação a espectro seria esse. Respondendo à pergunta, como eu falei, na vida a gente precisa de equilíbrio em tudo, né? Um saldo muito alto não funciona, um saldo muito baixo também não vai funcionar, acho que o Nilo falou isso mesmo, a gente tem que achar o valor justo. Para isso, a gente vem trabalhando com a Anatel vem, assim, ouvindo o que as prestadoras têm a dizer, ouvindo o que o TCU tem a dizer, obviamente, o TCU é o órgão que zela pelo erário da União. Então, eu acho que o diálogo aberto, a abertura realmente das partes todas envolvidas para que se chegue a um consenso é necessária, e eu, como Adriana, eu acredito que a gente tem chance, sim, de chegar a um consenso e a um valor justo, né? As partes têm que ter noção de que melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Eu acredito muito nesse lema, eu acho que a gente tem que, quando chegar no momento de decidir, refletir bem e ver se vale a pena a gente ir para um contencioso ou não, tanto uma parte quanto outra, né? E acredito que a gente vai conseguir chegar a um valor justo. Tá? Vai lá, Adriana. Bem, sobre a questão do espectro, eu acho que eu já resumi no início, mas, enfim, em relação à questão da prorrogação, eu acho que o grande ponto é a questão da segurança jurídica, que eu acho que todo mundo já abordou, então não vou me alongar aqui, porque até em nome do tempo, é afrontada. Então, isso que importa. Então, isso que importa. Em relação ao mercado secundário, eu já falei e vou reforçar a importância desse dinamismo, né? Ou seja, acho que a grande novidade aqui tecnológica é, de fato, uma gestão mais automática desse recurso, né? Ou seja, e não simplesmente a gente entrar em situações de compartilhamento. Vamos lembrar que a gente já tem casos de compartilhamento que chega, inclusive em espectro. A gente já teve o RAN sharing, inclusive numa categoria que pegou o espectro. Então, não chega a ter uma novidade em relação à possibilidade do compartilhamento, mas eu acho que isso traz uma liberdade maior no que diz respeito a esse dinamismo de uso do espectro. E, sem dúvida, isso traz uma eficiência que é muito relevante, né? Então, esse dinamismo é o nome desse regulamento, é isso que ele está trazendo na minha visão. Sobre a questão da pergunta que veio, de fato, enfim, acho que o objetivo aqui da gente, de fato, não é nem que seja alto, nem que seja baixo, por isso que eu cheguei a mencionar que acho que a gente está indo para o mesmo caminho de interesse público. Eu acho que tanto as empresas como a Anatel não têm, do ponto de vista conceitual, um dissenso. Como o Rodolfo falou, o diabo mora nos detalhes, e eu acho que é aí que a gente vai ter que ter muito cuidado para todas as vezes que tiver uma nuance da conta, e todas as contas que a gente acaba se debruçando não são contas triviais e nunca são valores desprezíveis, então a gente vai ter que tomar muito cuidado nesses detalhes, que são eles que formam a conta final. Mas o objetivo aqui, de forma alguma, é que seja um valor alto demais, nem baixo demais. Acho que o grande sucesso disso é tentar ouvir realmente todos os stakeholders, né? Eu acho que a Anatel vem fazendo isso, porque você antecipa o diálogo, antecipa o debate,
e com isso você tenta criar aquela segurança que é necessária para os outros órgãos e para todos os atores. Sobre a questão de como evitar a judicialização, evitar totalmente é muito difícil, né? O judiciário é um direito de todos, digamos assim. Eu acho que a nossa grande preocupação é que todo o processo anterior tenha sido feito de forma muito transparente, muito organizada e muito sustentada, economicamente, regulatoriamente e juridicamente. Se isso for feito, ainda que haja alguém que questione o processo como um todo, isso nos dará mais tranquilidade em relação a qualquer questionamento. Tá? Então, sigamos confiantes de que temos um bom caminho aí a percorrer. Vicário, eu tenho um comentário que fazer sobre esse tema, desculpa. Pode tocar. Que é o seguinte, claramente o diabo mora nos detalhes, né? Mas minha preocupação aqui não é com a complexidade que vai vir quando tenha que se avaliar cada concessionária a opção ou não de migrar. Estou mais preocupado com o timing. Por quê? Porque estamos falando que isto vai começar a acontecer no ano 2022, ou seja, a 36 meses de terminar a concessão. São discussões e análises que, como mínimo, vão levar 8 ou 9 meses, idealmente menos que um ano. Mas são complexas suficientes porque tem, digamos, temas financeiros, operacionais, discussões com shareholders, validações, etc, etc. Minha pergunta é se estar tão perto do 25 não vai cair o interesse da discussão e se não poderia ser acelerado. Essa é a minha pergunta. Porque estamos muito ao final do segundo tempo, né? Nilo, você pode responder já encaminhando também para o final, tá? Dá só uma avaliada nessa questão de timing também, que você tinha falado aí também, mas dá uma comentada aí e depois já faz os comentários finais também. Não, muito rápido no timing, de fato, a gente vai conseguir ter uma janela para fazer toda essa discussão, né, falando na parte de adaptação especificamente. Imagino que a janela vai se abrir no final do ano que vem. Provavelmente será em 2022. É perto do final da concessão? É bom lembrar que a gente discutia essas possibilidades, esse projeto da Anatel, ele é de 2015. Então, infelizmente, né, trâmite legislativo, ele demorou um pouco mais do que o que se esperava que fosse acontecer. Com certeza, se estivéssemos fazendo essa discussão há 5 anos atrás, seriam outras bases de debate, provavelmente, do que agora, sem dúvida nenhuma. Mas eu não tenho dúvida que ainda é tempo. Ainda mais porque eu acho a adaptação uma grande oportunidade de fazer um pouco disso que a Camila comentou, né, de saudar o passado e concluir uma série de coisas e dar um novo rumo para o setor, né, numa nova roupagem, né, numa roupagem mais clara e mais fácil de entender, né, particularmente, eu acho a concessão meio complexa demais em termos legais e regulatórios. Para mim, um modelo mais simples seria mais interessante. Então, a gente conseguir dar esse fim das contas, né, com equilíbrio, com a questão de um valor justo e uma conversão justa dos investimentos, que, com todas essas diretrizes em mente, óbvio, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem para o setor. A janela está se fechando, mas ela ainda existe. Né? Se a gente estiver discutindo isso para executar em 2022, ainda temos bem 3 a 4 anos de janela do STFC concessão. Então, ainda é tempo. E eu acho, mesmo nesse momento, eu acho que ainda é uma janela de oportunidade muito importante. E dito isso, bom, queria só agradecer, né, ao convite, a participar com meus colegas aqui de painel, dizer que estou à disposição. Se tiver outras perguntas que tem que responder offline, não tem problema também. E, novamente, agradecer ao evento e a você, Vicário, pela moderação. Um abraço. Beleza, Nilo. Palavra, Camila.
Eu só tenho a agradecer também. Eu acho que a gente vai ter, ao longo desse ano e meio, 2 anos, ainda, como o Nilo falou, até 2022, grandes debates vão acontecer e a gente está pronto para isso e vamos continuar, porque a janela está aberta e ainda pode ser utilizada. Eu agradeço. Bem, obrigada também pela oportunidade do debate com todos. Obrigada, Bicalho, pela moderação. Enfim, a gente tem aí um período de bastante discussão, de fato, de bastante debate. Acho que muitos elementos ainda têm que ser trazidos. E eu lembro que, eu gostaria só de deixar um recado final para a gente lembrar que a gente está falando de um arcabouço como um todo. A janela da adaptação ela é fundamental, não tem dúvida, ela é vital, mas tem uma série de pequenas ou médias ou grandes medidas daqui até lá que também podem e devem ser usadas, na nossa visão, para que a gente chegue lá mais leve, né? Mais leve e chegue mais perto de uma solução. Tá? Esse é meu último recado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. E eu gostaria, assim, só de lembrar também que a gente teve já algumas experiências bastante desafiadoras na regulação brasileira, e uma delas foi a previsão de celebração de TACs, né, que a gente lembra muito bem aqui no setor de telecomunicações. Que é uma ideia excelente, com o interesse público na veia, tudo para dar certo, mas que a regulamentação, no final da história, acabou trazendo tantas dificuldades e tanta complexidade para o processo que, basicamente, quase que inviabilizou ou reduziu muito o potencial, a amplitude que poderia ter os TACs. A gente sabe que isso está sendo revisto também, que é uma coisa, mas assim, é só para a gente não esquecer isso como um tremendo alerta. Essa regulamentação ela tem que ser, dessa adaptação, ela tem que ser elaborada de uma forma muito transparente, como tem sido nos últimos anos pela Anatel, com a participação de todos os interessados, de todos os órgãos de controle que puderem questionar, para que, ao final, a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Assim, a regulamentação ela tem que ser clara o suficiente para que, ao final, as empresas tenham condições de avaliar. Não, vale a pena, não vale a pena. E pronto, e tomou a decisão e vamos em frente. Cara, passar só para as palavras finais do Rodolfo aqui também, para terminar. Bom, obrigado, pessoal, pela... panelistas aí por terem me convidado. E desculpe pelo sotaque. Claro que isso. Eu sou convencido que a indústria de telecomunicações no Brasil, com toda a movimentação que está existindo hoje, além da própria regulamentação, é um benchmark. Várias regiões do mundo estão olhando a indústria brasileira com olhos de curiosidade. Então, só é questão de fazer as coisas o melhor possível, não tem que ser perfeita, mas sim com certa rapidez, porque a realidade vai correndo em paralelo. Então, se corre tão em paralelo, tão rápido, que daqui a 3 anos não tem um telefone fixo de cobre, o problema acabou, não tem mais que discutir. Mas o que falo pelo bem do Brasil, e obrigado aqui a todos. Tá, João, muito obrigado. Gente, obrigado a todos, obrigado ao painel também, por essa oportunidade de a gente discutir assunto tão importante aqui para os próximos anos aí do setor de telecomunicações, e espero rever vocês aí em breve em outra sessão do painel ou em outras lives aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Celulares e serviços de acesso móvel à internet revolucionaram o mundo atual. Trabalho, informação, diversão e lazer estão disponíveis a qualquer hora e em todos os lugares, com simples toque no smartphone. O Brasil já possui 225 milhões de acessos móveis. É o 5º maior mercado do mundo para banda larga móvel. A cobertura 4G já está em 5.000 municípios e a revolução por aqui está só começando.
O mundo já está na transição para o 5G, a nova geração de serviços móveis que tem velocidades muito maiores, permitindo o uso intensivo de vídeos e aplicações industriais. Também possui tempo de resposta bem menor, possibilitando serviços de realidade virtual, telemedicina e até mesmo o desenvolvimento de veículos autônomos. E ainda permitirá o desenvolvimento de redes dedicadas para cada tipo de serviço, para atender a indústria 4.0, vídeos em ultra alta definição e muitas outras aplicações digitais. No Brasil, o 5G vai começar com o leilão das principais faixas de frequência. As políticas públicas devem permitir a ampliação das redes de banda larga móvel. O leilão deve priorizar investimentos que vão ampliar a infraestrutura e os serviços acessíveis. Para viabilizar o 5G, o país vai precisar de 5 vezes mais antenas do que no 4G. É uma ampliação grande que esbarra na legislação de muitos municípios. Em 300 deles, as leis são tão restritivas que poucas antenas são autorizadas e os processos podem levar até 3 anos. O 5G é seguro. Estudos científicos comprovam que o sinal não tem qualquer efeito nocivo nas pessoas. A saúde de seus consumidores e a segurança das redes são prioridades das empresas de telecom, que têm seus equipamentos certificados e homologados, sob rigorosos critérios de segurança, por órgãos e autoridades em diferentes países. O 5G é essencial para o futuro da economia digital. Deve ser aberto a modelos de negócios inovadores e acessíveis aos consumidores. É para isso que trabalham as operadoras de telecomunicações, para assegurar que o 5G também revolucione e transforme o Brasil.